a fim de formar uma molécula conhecida como RNA mensageiro. Quando a transcrição se completa, o fio finíssimo de RNA carrega a informação genética através do complexo nuclear de poros, o porteiro para o tráfego dentro e fora do núcleo da célula. O fio mensageiro de RNA é levado a uma fábrica molecular de duas partes, chamada ribossomo. Após ligar-se a ela fortemente, inicia-se o processo de tradução. Dentro do ribossomo, uma linha de montagem molecular constrói uma cadeia de aminoácidos especificamente sequenciada. Estes aminoácidos são transportados de outras partes da célula e então ligados em cadeias de centenas de unidades de comprimento. Esta organização sequenciada determina o tipo de proteína fabricada. Quando a cadeia fica pronta, ela se muda do ribossomo até uma máquina em forma de barril, que ajuda a enrolá-la na forma exata, que será crucial à sua função. Após a cadeia ser enrolada numa proteína, é então liberada e levada por outra máquina molecular até o lugar exato onde será usada. Isto realmente vira a cabeça da gente, perceber nessa escala microscópica um aparelho sincronizado de modo tão perfeito, um aparelho que leva as marcas de um projeto e fabricação inteligente. E temos os detalhes de um imensamente complexo domínio molecular de processamento de informação genética. E é exatamente nesse novo campo, conhecido como genético molecular, onde vemos a evidência mais convincente de projeto existente na Terra. Quando observo as máquinas moleculares ou o processo incrivelmente complexo da divisão celular, quero perguntar: é possível que estas coisas possuam uma inteligência por trás delas? Será que houve um plano ou propósito para tal estrutura? A ciência deve pesquisar a verdade sobre o mundo. Nunca devemos dizer: não gosto dessa explicação, por isso vou ignorá-la. E disto, quando nos encontramos diante de um quebra-cabeça desta natureza, devemos examiná-lo à luz de cada causa possível que possa explicá-lo. Um dos problemas com a teoria da evolução é que ela anula certo tipo de causa, mesmo antes que a evidência tenha chance de falar. A causa anulada é o projeto inteligente. Desde o final do século XIX, os cientistas começaram a aceitar uma convenção, uma definição de ciência que excluía a possibilidade de um projeto inteligente como explicação científica. Essa convenção chama-se metodologia do naturalismo, o qual significa que, se quiser ser científico, você deve limitar-se a explicações baseadas somente nas causas naturais, eliminando a possibilidade do projeto inteligente. Mesmo assim, curiosamente, reconhecemos o projeto inteligente todo o tempo. É parte do nosso raciocínio comum reconhecer os efeitos de um projeto inteligente. Considere, por exemplo, estas mensagens hieroglíficas escritas nas ruínas de monumentos egípcios. Ninguém atribuiria as formas e organização destes símbolos a causas naturais, tais como tempestade de areia ou erosão. Pelo contrário, reconhecemos nelas a obra de escribas antigos, agentes humanos inteligentes.
Raciocínio semelhante nos leva a concluir que as misteriosas figuras de pedra nas praias da Ilha da Páscoa não se formaram pelas ações de vento nem de água, com o passar de muitos anos. Nem presumimos que as plantas se desenvolvam nestas formas conhecidas sem ajuda. Naturalmente, fazemos estas inferências todo o tempo e sabemos que são corretas. Mas baseados em quê? Como podemos reconhecer a inteligência? Num livro intitulado A Inferência de Projeto, o matemático William Dembski fez um progresso importante na compreensão do raciocínio sobre o projeto. Dembski identificou as características que nos fazem reconhecer a atividade de uma inteligência prévia. Quais são os passos lógicos pelos quais temos que passar a fim de chegar à conclusão de que algo é resultado de projeto? O que estou tentando fazer é estabelecer critérios confiáveis, empíricos e cientificamente rigorosos, a fim de decidir se algo foi, de fato, projetado. Estava observando essa lógica e descobri que o que se precisa é do conceito de improbabilidade e de especificação, quer dizer, padrões reconhecidos. De acordo com Dembski, detectamos corretamente a evidência da inteligência cada vez que observamos um objeto ou evento altamente improvável combinado com um padrão reconhecido. Observamos um exemplo disto nos Black Hills, em Dakota do Sul. Se você viajar pelo oeste dos Estados Unidos, verá inúmeras formas diferentes nos penhascos, a maioria sem significado nenhum. São apenas rochas formadas em vários padrões. Mas o que não se vê nas rochas são os rostos de Lincoln, Jefferson, Roosevelt e Washington. O único lugar em que se pode vê-los é em Dakota do Sul, e a razão para isto é porque um escultor excêntrico decidiu honrar estes presidentes, esculpindo o rosto de cada um deles na lateral desta montanha. O padrão é improvável. Sabemos, porém, que houve 4 senhores, os quais foram presidentes dos Estados Unidos, que tinham padrões específicos nos seus rostos, e estes padrões combinam perfeitamente com os padrões da lateral desta montanha em Dakota do Sul. Vendo aqueles rostos, reconheço imediatamente que combinam com os rostos de 4 presidentes conhecidos. Entendo então que no Monte Rushmore temos não apenas uma configuração de rocha altamente improvável, mas também algo que combina com um padrão independente, o qual certamente indica projeto inteligente. Então temos uma probabilidade diminuta junto com a especificação. É um projeto. Numa praia, outro padrão improvável gravado na areia ilustra como detectamos um projeto. Ninguém iria concluir que esta mensagem foi escrita pelo movimento das marés. Pelo contrário, por causa das características deste padrão, identificamos as palavras como produtos de inteligência. Essa organização improvável combina com o padrão indemos e as palavras do vocabulário inglês. Assim, é a improbabilidade da organização mais o fato que ela iguala-se a um padrão independente, que dispara para nós o reconhecimento de projeto. Esta ilustração sugere que os critérios de William Dembski para descobrir a presença de projeto são essencialmente equivalentes à informação. O tipo de informação presente não apenas em figuras, texto escrito e sequências numéricas, mas também codificada em softwares e sinais de rádio. A capacidade de detectar informação em transmissões eletromagnéticas tornou possível uma busca sem par pela inteligência. Há mais de 3 décadas, os astrônomos envolvidos no Projeto 7, Busca por Inteligência Extraterrestre, monitoram sinais de rádio do espaço exterior numa tentativa de encontrarem padrões ricos em informação. Tipicamente, os telescópios do rádio recebem ou barulho aleatório ou simples sinais repetitivos produzidos naturalmente por estrelas, galáxias e outros objetos celestiais. Mas os astrônomos reconhecem que, se algum dia identificarem um sinal carregando informação, ele confirmaria a existência de vida inteligente além da Terra. Alguns especularam que uma civilização extraterrestre poderia ter tentado comunicar-se transmitindo mensagens na linguagem universal da matemática. Talvez